Gestão ao Inverso. Boa noite, ouvintes! Voltamos com o programa Gestão Educativa, a administração em sintonia com você. Estamos começando agora o Gestão ao Inverso, o quadro em que discutiremos sobre alguns temas da administração e da sociedade com um olhar mais crítico. Hoje, esse programa será apresentado por mim, Isabela Diniz, e pelo Gustavo Avelar, estudantes do terceiro período e membros do PET Administração UFMG. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Isabela. Hoje vamos falar sobre linhas de produção e como ela afeta a vida dos trabalhadores envolvidos. Pois é, mas acho que podemos explicar melhor o que é uma linha de produção. Essas linhas foram criadas por Henry Ford, esse mesmo, o Ford dos automóveis, em 1913. Isso mesmo. E anteriormente, Frederick Taylor desenvolveu um modelo de divisão e especificação de tarefas, partindo do ponto de como seria feito, a ferramenta que seria usada e a quantidade que seria produzida por dia. Ele criou um laboratório dentro da fábrica, onde fazia experimentos, sempre visando como produzir mais em menos tempo, e conseguiu. Justamente, mas nessa época ainda não existia a linha. Essas foram criadas quando Ford notou que ocorria deslocamento do trabalhador durante o trabalho. Isso, além de demandar mais tempo por atividade, poderia ser uma ação de resistência do trabalhador, que caminhava mais devagar que o desejado entre uma tarefa e outra. A linha viria, então, para acabar com essas andanças. Com a linha, o trabalhador ficava parado em seu posto e as peças chegavam até ele. As tarefas e as ferramentas seguiam uma linha natural de montagem na esteira de produção. Isso diminuía o tempo de produção de uma peça. Logo, era possível produzir em massa e baratear a produção. Mas é aí que tá, né, Gustavo? Porque para produzir mais e menos tempo, o trabalhador que acaba pagando o preço. As linhas não paravam e os operários tinham que realizar uma série de movimentos extremamente repetitivos, como apertar parafusos muito rapidamente. Mas agora, imagina apertar parafusos o dia inteiro. Putz, dá uma baita dor nos braços e nas mãos, né? E ainda por cima eles ficam em um pequeno espaço o dia inteiro. E para piorar, os operários eram fiscalizados a todo momento, para não perderem o ritmo. E até as idas aos banheiros e conversas com os colegas eram monitoradas e sancionadas. Nossa, nós temos muito que conversar ainda, mas vamos fazer um breve intervalo e continuaremos. Voltamos com o Gestão ao Inverso e durante o intervalo ainda fiquei pensando no quanto os trabalhadores eram controlados e mais, na época ainda não existiam as leis trabalhistas. Então os trabalhadores tinham que se submeter a uma rotina extremamente desgastante e exploratória, pois não tinham a quem recorrer. Se eles não cumprissem o que lhes era passado, eles eram dispensados e facilmente substituídos devido ao alto desemprego que acontecia na época. Era realmente muito exploratório mesmo. Os operários eram tratados como se fossem robôs, pois não estimulavam as faculdades mentais, só a física, de apertar peças. Isso fica muito evidente na cena do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. De tanto apertar os parafusos, o operário sai da fábrica com um tique nervoso, continua realizando os mesmos movimentos que fazia na linha de montagem. E sem falar na alienação, né? O operário sempre realizava a mesma coisa o tempo todo, por muitos anos, e não sabia nem o resultado. Ou seja, ele não conhecia o produto final que ele estava criando. Esse conjunto de situações, com o tempo, geraram revoltas e protestos dos operários, e acabaram, então, surgindo as leis trabalhistas. Pois é, mas é difícil de acreditar que ainda hoje essa realidade existe, e ela é silenciada. Ainda existem fábricas que têm o mesmo tipo de produção em linha de montagem, extremamente exploratória e debilitante, como alguns frigoríficos no Brasil, que o trabalhador tem que desossar centenas de animais por dia na linha. Com o tempo, isso gera lesões. Uma quantidade enorme desses trabalhadores passa a não conseguir mexer os dedos nem as mãos e são afastados do trabalho. Pois é, tem até um documentário que fala sobre essa questão. Ele se chama Carne e Osso. Ele mostra a realidade atual dos trabalhadores frigoríficos. Houve um caso, por exemplo, de uma mulher que reclamava constantemente de dores nas mãos com o médico da empresa. E ele apenas passava analgésicos para a dor dela passar, até chegar ao ponto dela perder completamente o movimento das mãos devido à artrite. No final, ainda foi dito a ela que a empresa não tinha culpa e que ela tinha uma predisposição para ter a doença. Inclusive, esse documentário foi tema no grupo de discussão realizado pelo PET. E quem tiver interesse pode acessar o conteúdo abordado na nossa página do Facebook, PET Administração UFMG. Que absurdo, né, Isabela? É absurdo pensar que um modelo de produção tão abusivo e ultrapassado ainda existe, mesmo havendo leis trabalhistas. Pois é, Gustavo. Sabemos que as leis que protegem o trabalhador são essenciais, mas infelizmente no Brasil elas são muitas vezes burladas ou flexibilizadas para favorecer mais o patrão, em quem paga o preço são os trabalhadores.
Isso mostra a importância de haver uma fiscalização dessas empresas de uma maneira mais efetiva. Queridos ouvintes, por hoje é só. Pesquisem mais sobre suas necessidades e verifiquem se estão se sentindo realizados. Afinal, isso também é qualidade de vida. Abraços a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, Gustavo, e espero nos encontrarmos em breve.